chamamos de autoenergia. Então, o gráfico que está falando agora, eu estive para vocês calcularem, seria esse aqui. Vamos pegar aqui. Na QD, né, escalar esse gráfico, eu só tenho esse vértice. Na QD espinorial, eu só tenho o vértice 1, 2 vértices, 2 elétrons, né, 2 elétrons, um fóton, parte de elétrons, né, e um fóton. Na QD escalar, nós temos o gráfico sigma. Então, quando eu for renormalizar, por exemplo, a função de onda, for calcular o mesmo gráfico, 2 fios externos, se fosse na QD escalar, tá, é a mesma coisa. Eu tenho o fio estar e os vértices, mas aí eu posso ter esse gráfico aqui. Que é o gráfico do sigma, né? O gráfico da gaivota. Eu posso fechar isso aqui no propagador. Eu teria, sempre na QD escalar, eu tenho um pouquinho mais de gráfico, porque eu tenho um vértice novo. Na QD espinorial, eu só tenho um vértice elétron, campo Dirac, fóton. Na QD espinorial, eu tenho escalar, fóton e escalar, fóton. Efeito da classe bosônica. Então, não sei efeito bosônico, aconteceu uma descrição derivada segunda, não derivada primeira, como é o caso de ar. Então, na QD espinorial, nós temos só esse gráfico. Vamos colocar aqui, então, o que nós temos, né? Então, é um gráfico de 2 pernas externas, então já tem momento, né? A gente sabe que por conservação, ou a gente coloca o momento P1 e P2, coloca o delta igual a zero, então a gente coloca já, sabendo da conservação do momento, entra aqui no momento P, vamos dizer assim. E vou dizer que o loop aqui, o fóton carrega o momento K. Então, vem o momento K, aqui eu tenho o momento K mais P. Então, ao escrever esse gráfico de Feynman aqui, nós temos os fatores de vértice. Então, lembrando, isso aqui é um propagador, aqui eu tenho I. Então, vamos dizer que eu tenho vértices, né, envolvendo os férmions. Então, o férmion tem sempre uma aplicação sobrecarregar a rotação, esse momento mais para fora. E aqui nós temos o parâmetro alfa, o índice alfa, beta, gama, e aqui beta. Alfa, gama, delta, beta. Então são os índices espinoriais. Os 2 índices espinoriais se acoplam com a matriz gama-mi aqui, os 2 índices espinoriais se acoplam com a matriz gama-mi aqui, e essa matriz gama-mi e essa matriz gama-mi são acopladas pelo propagador. Então, esse gráfico aqui, esse vértice menos IE, esse vértice menos IE. Então, menos IE ao quadrado. Aqui. Então, quando a gente tem esse vértice aqui, a regra de Feynman para esse vértice aqui é menos IE, aí tem a matriz gama-mi, gama-delta, gama-alfa. Aí aqui nós temos o propagador do fóton. Vamos botar aqui o propagador do Feynman. Então, vai ficar K slash mais B slash, que é o momento, mais M, e aí delta gama. Sobre K mais P, ao quadrado, menos M2. Estou esquecendo de novo, pessoal, de colocar, deixa eu colocar isso aqui fora. Vou colocar a integralzinho, para não esquecer da integral de loop, né? Menos IE. Tem um loop, né? Então, portanto, o loop me dá uma integral de V4K. Então, já vamos fazer a regularidade. Vamos botar V4K. Vamos escrever já de Feynman em 4 dimensões. Integral de loop. Então, tá. Primeiro vértice. Então, gama-mi, tá? Gama-mi, gama-alfa. Propagador terminônico, delta, gama. E agora, esse vértice aqui vai ter o gama-mi, beta, delta. Certo? E agora o propagador fotônico, menos I. Então, trabalhamos
sempre no eixo de Feynman, menos I, sobre K2, e aí mini, eta mini. Assim. Certo? Claro, então, que o eta mini, né, ele vai bater em cima do gama bis do gama, vai contrair o gama bi com o gama i, tá certo? Então, só isso aí em geral, tá certo? Então a gente observa o seguinte, no final de tudo, né, esse gráfico aqui, ele tem uma correção, né, ele é um gráfico assim, alfa, então aqui eu tenho alfa gama, certo? E aqui eu tenho beta delta, tá certo? E aqui eu tenho delta, então o gama está contraído com esse gama e o delta está contraído com esse delta. Então esse gráfico no final do dia, ele tem um índice livre alfa delta. Tá? Esses índices aqui, ó, o propagador contrai as matrizes gama. Então o gama está contraído com esse gama, tá? E o alfa. Então eu posso até reescrever, eu posso escrever isso da seguinte maneira. Vamos fazer já, então, primeiro vamos já contrair o mini, quer dizer, contrair as duas matrizes gama. Então o propagador do fóton contrai as duas matrizes gama. Deixa eu apagar isso aqui, e aí aqui vai ficar gama mi beta delta. Então, vamos fazer agora as contrações aqui do gama mi. Observe que aqui tem matrizes gama, claro, aqui eu tenho a matriz de identidade. Quer dizer, na verdade eu estou tendo um delta de delta, são elementos de matriz. O que eu posso fazer com essa matriz? Eu posso trazer esse gama para cá, né? Eu posso colocar esse gama para lá, aí eu vou ter traço, vou ter esse objeto aqui, deixa eu colocar o alfa, vou colocar aqui o alfa, é gama alfa, eu gostaria de colocar, basta colocar uma, a gente pode colocar, se só ver se coloca, explicitar, por exemplo, eu vou colocar assim, gama, flash, certo? Então, a gente está fazendo aqui, beta delta, delta gama. Observe o seguinte, que, na verdade, o produto matricial que está formando aqui, ó, observe que gama mi, beta delta. Aí aqui eu tenho esse objeto, vamos fazer o seguinte, vamos segregar primeiro, vamos botar aqui na ordem, menos i ao quadrado, estou trazendo esse menos i para cá, tá? Então, menos i que veio aqui do propagador. Já usei o reto mini. Vamos colocar aqui a integral de u, né? Vamos colocar aqui d4k. Por enquanto não estou regularizando, estou só organizando o gráfico ainda em 4 dimensões. Aí vamos colocar os propagadores, 1 sobre k2. Sobre quadrado menos 2. E aí vamos começar a organizar. Essa matriz aqui é gama mi beta delta. Aqui eu tenho matriz de gama, então propagador de tirada. Então eu tenho as matrizes de gama embutidas aqui. Então aqui nós temos que colocar assim capa, flash. Eu não quero colocar assim, capa mais feio, vou colocar direto assim. Vou dar até assim direto. Gama mi, que o capa slash, capa mais p slash, é gama mi, vou dar assim gama mi, delta. Capa mais pi. É o p slash, é a definição do slash. O que é o slash? É a contração com a matriz gama. Só que aqui, o elemento de matriz está todo na gama. Então, isso aqui é. Aqui é mais n. Claro, matriz e identidade. Matriz e identidade é delta de Dirac, delta de Kronecker, delta. Então, só escrevi que é a matriz. E agora, a matriz gama mi que estava lá atrás, né? Eu tenho aqui a matriz gama mi, elemento delta alfa. Então, como vocês estão observando, isso aqui é uma matriz única. Isso aqui é
elemento de matriz, beta alfa. Então isso aqui é um... vamos botar assim fica mais. Vamos tirar então, fazer o seguinte, vou jogar esse kappa mais π, daqui para lá eu vou jogar, isso aqui não tem nada a ver com as matrizes de Gama, isso aqui é puramente espaço-tempo de Minkowski. Então eu jogo isso aqui para cá. Vou colocar esse termo aqui, kappa mais π. Então isso aqui já saiu daqui. Kappa mais π. Isso aqui transita à vontade, isso aqui não tem nada a ver com matriz de Gama, isso aqui vem com isso. Então eu jogo para cá. Só não pode sair da integral por causa do kappa. Eu joguei isso aqui para cá. E aí eu posso escrever isso aqui como uma matriz única. Isso aqui vai ser gama mi. Essa. Gama mi. Que multiplica gama mi. Peraí, tá aqui, perdão, pronto. Isso eu vou fazer pronto. Perdão, tá. Só que eu me encontrei aqui, eu esqueci que tem esse termo aqui, não podia fazer isso, né? Depois que eu vi que a dimensão está errada, então vamos deixar isso aqui ainda como está, vamos deixar assim. Então, só quero explicitar o produto, o índice matricial. Então, nós vamos ter a matriz gama mi, aí aqui nós vamos ter gama mi, kappa, mais p mi, mais m vezes a identidade, tudo isso aqui é elemento delta gama, eu vou dar sentido delta gama, e aqui o gama mi. Bom, isso em cima e embaixo, vai botar isso aqui. Fica errado, isso aqui é gama assim, gama embaixo. Esse gama mi aqui. Bom, no final, esse produto matricial é essa matriz, vezes essa matriz toda, vezes essa matriz. O elemento é beta alfa. Ganhamos essa matriz. Claro que esse pedacinho aqui fica fácil de eu fazer isso para dar gama mi, gama mi, gama mi. A gente sabe como é isso, né? Não só usar a relação de anticomutação. Isso aqui é, uso aqui, isso aqui é menos gama mi, mais 2zeta mi. Então, o primeiro termo dá menos gama mi, gama mi. Gama mi, gama mi é gama 0, mais gama 1, gama 1, mais gama 2, gama 2, mais gama 3, gama 3. Está 4. Então, aqui dá um fator menos 4 vezes gama mi. E aqui dá mais 2 vezes gama mi. Então, isso aqui no final do dia dá menos 2 gama mi. Vou colocar assim. E esse terminho aqui é gama mi, m gama mi. Gama mi, gama mi. Dá 4. 4 vezes a identidade. Daqui a pouquinho vem uma surpresinha que a gente vai ter que ter cuidado. Mas por enquanto está tudo ok. Então, sei dar para as matrizes não. Então, sei que tem uma divergência. O numerador vai com 5, o denominador vai com 4, tem uma divergência. Então, realmente esse A tem que ser regularizado. Sei que tem uma divergência. Como é que nós regularizamos? Então, já tínhamos aprendido, não, nós tínhamos discutido na aula passada. E a constante de acoplamento, né, vocês lembram, e para manter a dimensionalidade, a constante de acoplamento, eu multiplicava. Então, eu vou para sai de 4 dimensões, sai de 4 dimensões, vamos para D igual a 4 menos F dimensões. Então, ao fazer isso aqui, a gente vai para D, saímos de 4 dimensões e vamos botar assim, saímos de 4 dimensões e vamos para 4 menos F dimensões. Então, aqui fica D e aqui fica D. Aí vimos que, ao mudar de dimensão, a constante de acoplamento ganhava uma dimensão. Então, nós explicamos na aula passada. Se alguém copiou, pode consultar para mim. O E, ele vai, eu não lembro, ele vai no E, mi, elevado a epsilon ou menos epsilon. Não tem uma contagem aqui, não? Só para fazer isso. Não. Isso é o final da aula. Leia aí, por favor. Quando a gente fez a mudança a gente fez o escalonamento de dimensão, ficava E que multiplica. Se você me der o final do gráfico de polarização do vácuo, eu sei, pela potência do Newton da licença. Então, aqui já estava no final, né? Tá aqui, ó. Então, lambda vai para lambda, E vai para E2, eu vou para E1, peraí, então, eu vou colocar aqui, ó. Então, E fica 4 menos 2 menos F sobre a dimensão do E. Tá. Então, a carga vai para E, vai para
epsilon sobre 2. Então, quando a gente muda de dimensão, carga elétrica, então, a constante de acoplamento ela vai com mi a epsilon sobre 2. Então, ao mudar de dimensão, ao fazer a regularização dimensional, aqui vai ficar E2, então vai ficar aqui esse menos I, vamos botar aqui menos I E2 e mi elevado a epsilon. Foi a mudança de dimensão que me obriga a introduzir essa discussão. Nós tivemos com certo detalhe na aula passada, a consequência de introduzir um parâmetro de massa no esquema de regularização e no esquema de normalização. Então, a introdução do parâmetro de massa é que mexe, se a teoria, por exemplo, inicial é invariante de escala, a renormalização, mesmo que a teoria seja completamente sem massa, sem nenhuma dimensão, o processo de renormalização introduz uma escala de massa, introduz um parâmetro de massa. Então, a regularização intrinsecamente carrega uma escala. Então tá lá, menos I alfa, então aquele mi elevado a x apareceu por causa da mudança de dimensão. Agora, aqui nós temos que ter cuidado, porque nós estamos agora em D dimensões. Então, quando eu pego o traço, gama mi, não é mais 4, eu estou em D dimensões. Gama mi, é D. Eu tenho D na princípio, eu estou indo para D dimensões, então eu tenho gama 0, gama 1, gama 2, gama 2. Então, quando eu vou para D dimensões, a álgebra das matrizes gama, isso é importante, a álgebra das matrizes de Dirac, ela carrega também a dimensionalidade, no sentido de que agora eu tenho D matrizes, não 4. Então, vai ficar gama 0, mas gama 1, gama 2, gama 3, gama 4, gama D menos 1, gama D menos 1. Então, devido à meta, a gente muda de dimensão, né? Mantém a meta com mais, menos movimento. Então, isso aqui estaria no traço, deu a soma deu D vezes a matriz de identidade. E aqui também. Então, D é 4 menos epsilon. E isso é importante porque isso introduz epsilon no numerador. E aí, epsilon no numerador, se tem epsilon no denominador, esse epsilon pode cancelar. E aqui eu tenho que usar a mesma coisa. Então, aqui eu vou ter que refazer esse cálculo. Quando eu fiz gama mi, eu usei aqui a relação que define a álgebra de Clifford das matrizes gama. Isso aqui é 2 vezes eta mi vezes a identidade menos gama mi. Então, até agora, eu mexi na dimensão. Eu mexo na dimensão, porque eu estou simplesmente fazendo uma relação de anticomutação. Mas agora, essa contração aqui, tudo bem, ela vai me dar 2 vezes gama mi. Essa primeira contração. Mas essa contração é que me produz, ó, gama mi. Mas gama mi é 2. É D. Então fica menos. Então aqui vai ficar gama mi vai dar D. Então vai ficar 2 menos D gama mi. 2 menos D é 2 menos 4 mais epsilon. Então fica epsilon menos 2, ou menos 2 mais epsilon. Só para ter esse cuidadinho. Então lembrar que quando for fazer a álgebra das matrizes gama, no processo de regularização dimensional, nós temos que mexer com a dimensão entra nesses traços aí. Um cuidado que a gente tem que ter, que aparece depois mais tarde, sobretudo para quem vai estudar anomalia, é se tiver gama 5. Gama 5 é típico do espaço de 4 dimensões. Então, se eu mudo a dimensão, gama 5 perde o sentido. 3 dimensões não tem matriz gama 5, não tem uma matriz que anticomute com todo mundo. Então, quando tem matriz gama 5 presente, o método de regularização dimensional ele tem que ser alterado para levar em conta a matriz gama 5. Isso aí foi estudado, é conhecido na literatura. Bom, então, ao fazer esse cálculo, vamos trabalhar, vamos apagar isso aqui, para a gente produzir, no final do dia a gente tem um beta alfa aqui, assim. Então, isso está dando para nós o primeiro termo, deu
gama mi, gama mi. Vai ficar o gama ni, vai sobrar um gama ni contraído com isso aqui. Então vai produzir epsilon menos 2, o primeiro termo vai produzir epsilon menos 2, gama ni, K mais P. Opa, mais P, não sei muito. Então é o primeiro termo. Isso, vezes isso, vezes isso. E aqui vai vir a identidade, M. Gama mi, mais 4 menos epsilon, vezes n. Não vou nem colocar a identidade. Tudo isso aqui, elemento dela, como ficou. Essa integral agora regularizada em vez disso. Então, agora, a segunda integral todo mundo sabe fazer. A integral lá é facílima. M sobre K2, K mais P ao quadrado menos M2. A gente já discutiu essa integral, sabe fazer a parte métrica, vai integrar, bota os parâmetros de pai, mas não tem problema nenhum. A gente já sabe fazer isso aqui. Usa aquela expressão 1 sobre A mais B, integra em meia dimensão. Essa aqui também. Eu tenho um só momento, mas na aula passada nós vimos como é que a gente faz uma integral quando aqui tem um K, né, um K mais P, um momento do numerador, que a gente já aprendeu na aula. Então, na aula passada, nós temos todas as expressões necessárias para desenvolver esse gráfico aqui. Então, eu já me sinto à vontade de dar para vocês a resposta. Em métrica, pegando esse gráfico, fazendo esse cálculo aqui, n vezes aquela integral. Então, aquela integral lá vai produzir alguma coisa que é 1 sobre epsilon. O 1 sobre epsilon, essa integral é divergente. Vamos pegar esse segundo termo. Ela aquela integral lá vai produzir o famoso gama de epsilon sobre 2, vai produzir o 2 sobre epsilon. Então ela vai produzir aquela integral, com esse termo aqui, ela vai produzir um 1 sobre epsilon. O 1 sobre epsilon vai bater nesse 4, vai dar uma divergência, ele não vai cancelar. Então vai produzir uma divergência que é 4 sobre epsilon vezes n. Quando eu pegar, e o outro termo que tem, vai multiplicar o epsilon. Epsilon vezes o 1 sobre epsilon que está aqui, vai dar uma coisa finita. Então, para efeito de contratermo, não estou preocupado. Eu quero saber o que sai de infinito dessa integral. Eu preciso segregar o infinito. Então, esse termo aqui, ele produz, esse termo aqui, ao bater com essa integral, aquela integral produz um 1 sobre epsilon. E aí, o 1 sobre epsilon que está lá, vai multiplicar esse termo, que multiplica n. Então, aqui gera um 1 sobre epsilon, mas aqui esse epsilon do numerador cancela. Então, essa parte é finita. Então, o infinito que vai sair daqui vai ser 4n sobre epsilon. Aí, agora, pegando esse cara, colocando aqui e fazendo essa integral. K mais P, mi. Na aula passada, a gente já aprendeu a fazer essa integral aqui. Essa integral também vai produzir algo que é 1 sobre epsilon. O 1 sobre epsilon vai bater nesse 1 sobre epsilon, esse vai dar parte finita, não vai interessar. Mas o 1 sobre epsilon vai bater nesse 2 aqui. E aí vai produzir um 2 sobre epsilon como uma parte. Então, eu sei exatamente isolar. Então, eu sei que esse gráfico, ele vai dar uma contribuição em 1 sobre epsilon na massa e vai dar uma contribuição em 1 sobre epsilon no momento. E, claro, essa integral aqui, eu não vou precisar essa integral de k aqui, não, k mais b, vai me sobrar um momento no final. Então, eu sei fazer essa integral, eu sei isolar, então estou colocando isso aí. Não vou fazer esse cálculo explicitamente, é só substituir as expressões conhecidas e retirar dessa expressão tudo que é proporcional a 1 sobre epsilon. Eu acho que eu tenho aqui, uma tinta. Tudo que é proporcional a 1 sobre epsilon que sai daqui vai ser o seguinte. Então, fazendo essa integral, no final do dia, nós obtivemos esse termo aqui. É 2 sobre 8 π ao quadrado epsilon menos gama mi mi, que é o 3 mais 4n
beta alfa mais algo que é finito. Estamos interessados naquilo que vai ser o contratempo. Então, como vocês observam, eu tenho esse termo aqui, esses dois, quando eu fizer esse cálculo, eu vou ter algo que está aqui, ó, gama mi TB, ó, e gama mi TB é gama mi TB no espaço dos caminhos. Eu tenho uma correção que vai com gama mi TB e 1 sobre epsilon. Depois, eu tenho uma correção que é m sobre epsilon. Vai se adaptar exatamente isso aqui. Isso aqui é exatamente como se barrado psi. Então, essa correção aqui, a primeira parte dela entra aqui. Se ajusta aqui. E a segunda parte entra aqui. Claro, eu vou jogar contratermo. Se esse gráfico produziu isso, o que eu vou colocar na ação? O meu contratermo vai ser mais isso. Então, isso aqui é o termo que foi gerado. Isso aqui é o resultado do gráfico. É a parte divergente. Qual é o papel do contratermo? Eliminar a divergência. Tá? O contratermo, então, isso aqui me induz o contratermo, que é esse cara do sinal oposto. O contratermo que vai sair daqui vai ser menos é 2 sobre 8 pi ao quadrado epsilon menos mais 4. O contratermo tem que ser tal. Eu leio o contratermo pegando o oposto disso. Então é esse contratermo que vai ser provado lá. Então vocês observam o seguinte: eu vou ter uma parte que vai entrar exatamente no termo cinético, com essa constante, e a outra parte vai entrar exatamente no termo de massa. Não é a mesma coisa, aqui tem um fator 4 e aqui tem um M. Então nós vemos o seguinte: esse termo aqui, ele vai induzir dois contratermos. Eu vou ter um contratermo, porque no caso do Maxwell, não tinha um contratermo do gate fix. Aquilo não induzia nada, aquilo não gerava nenhuma correção proporcional ao projetor. Aqui não. Aqui eu gero uma parte que vai só para o lado do termo cinético, e uma divergência que vai para o termo de massa. Então, agora, com esse cálculo feito, eu tenho dois contratermos a acrescentar. Um contratermo aqui, que eu vou chamar, para efeito só de fixar a notação, um kappa psi. Aí vai entrar psi barrado e gama mi dmi psi. Eu gerei um contratermo. Então, esse kappa psi que está aqui, ele vai absorver exatamente esse fator. Vai corrigir o gama mi dmi. E depois eu vou jogar um contratermo. Eu vou jogar isso que eu estou colocando aqui. Eu estou lendo de lá o espaço das configurações. Lá está no espaço dos comentários. E agora eu vou gerar aqui um termo que eu vou colocar kappa M, que está indicando que ele vai entrar no termo de massa. Vamos colocar assim, kappa M vezes. Ele sai da funcional aí. Kappa M M normalizado. Precisa normalizado. Estão percebendo o procedimento como é que é? A gente pega o contratermo e aí replica ele aqui. Então, esse kappa psi está levando em conta isso aqui, ó, é 2 sobre 8 pi ao quadrado f, gama mi dmi, que no fundo é isso que está aqui, que é i gama mi, i dmi é o pmi. Então, esse kappa psi está lá. E esse termo aqui, kappa m, ele apareceu alguma coisa infinita, kappa vezes o m. Claro que o kappa m inclui esse fator 4. Kappa m é menos 4, é 2 sobre 8 pi ao quadrado. Certo? Então, eu já li o contratermo, o cálculo divergente, quando eu regularizo, ele já me dá o contratermo. Então, vocês estão vendo que o argumento de renormalizabilidade é esse. Para cada termo
do meu lagrangiano, eu coloco o contratermo correspondente. Então, teoria renormalizada, como isso acontece? Esse termo aqui ganhou o contratermo dele, esse não tinha nenhum, mas ele se renormaliza, depois nós vamos ver que se renormaliza. Esse termo aqui automaticamente então modifica esse termo aqui está ligado com esse termo aqui está ligado com esse. Então, isso é a autoenergia do elétron. Vou passar mais um pouquinho. Eu não estou colocando a parte finita. Então, vocês estão vendo o seguinte, que vai aparecer uma parte finita aqui, que eu não coloquei. Aqui, claro, estou só colocando o contratermo. Mas quando eu fiz o cálculo, aquilo lá me gerou uma parte divergente mais uma parte finita. Eu peguei a parte divergente para gerar o contratermo. Mas o cálculo daqui, isso aqui está me dando a parte 1 sobre epsilon, mais, vamos colocar assim, um sigma, posso chamar mais isso aqui, mais um sigma finito. Mais uma parte finita. Eu não estou colocando, não estou explicitando, mas a parte finita então vai mexer. É outra coisa. Não preciso usar para renormalizar. Para renormalizar eu só tenho que ler o infinito. Então, viu o que eu fiz naquele gráfico? Eu extraí a parte, vocês viram que aparecia uma parte finita, quando, por exemplo, esse 4 menos epsilon multiplicava 1 sobre epsilon, esse pedaço aqui eu dava parte divergente, mas esse pedaço aqui dava uma coisa finita, no limite que epsilon tende a zero, o qual não acontece. Então, eu não estou explicitando as partes finitas, porque nesse momento não me interessa, eu estou interessado só em gerar os contratermos. Eu só vou olhar as partes finitas dos dados. Muito bem, então isso já me habilita a definir aquilo que é a renormalização do campo de Dirac, ou o que se chama na literatura a renormalização da função de onda do elétron positron. A renormalização da função de onda do elétron é só pegar o primeiro termo cinético e o termo cinético. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar esse termo com esse termo, ele vai me produzir. Então, outra coisa, deixa eu colocando aqui, vou armazenando aqui desse lado. Então, aqui, já que a gente já trabalhou isso aqui, deixa eu armazenar desse lado aqui as redefinições, as renormalizações, né? Então, já tinha, isso aqui já foi feito a aula antes do intervalo. Esse termo, com esse termo, então tá, então, esse termo aqui se juntou com esse termo aqui. Esse termo aqui se junta com esse termo aqui. E esse termo aqui se junta com esse termo aqui. Então, o termo angulado, ele me leva, esses dois termos me levam a essa definição. 1 mais kappa A renormalizado ao campo beta. Isso aqui é claro. Isso aqui é o que nós chamamos de ZA. Aqui, não precisei fazer nada. Aqui só, depois a gente vai renormalizar aqui. Isso que a gente já está em parte do alfabeto. Agora, esse termo aqui, eu vou juntar 1 mais kappa psi. Aí, esse 1 mais kappa psi vai ficar multiplicando esse termo aqui. O que nós vamos produzir? Nós vamos produzir isso aqui. 1 mais kappa psi, que é uma grandeza infinita, 1 sobre E, multiplicando psi, então, eu posso pegar a raiz disso, absorver aqui, e a raiz disso absorver aqui. Então, eu vou definir agora o Z psi, que é 1 mais kappa psi. A gente vai fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos definir. Vamos ter 1 mais kappa psi elevado ao meio psi renormalizado
temos a constante de renormalização. Então, isso se chama renormalização da função de onda do elétron-positivo ou renormalização do campo de Dirac. Então, está lá. Então, já coloquei esse termo junto com esse. Agora, esse termo junto com esse, quando eu juntar esses dois termos, o que vai acontecer? Vamos substituir, então, nós vamos juntar. Vamos fazer o seguinte, então, aqui eu vou ter uma coisa. A esse ponto, o que nós podemos fazer? Vamos voltar aqui da Lagrangiana. Então, quando nós juntamos esse com esse, nós já sabemos o que vai acontecer. Esse desaparece, juntamos, e me produziu aqui o beta. Aí, pegando aquela mesma definição e colocando aqui, esse cara ficou beta, aí apareceu Z menos meio, Z menos meio, Z menos 1 entra aqui com Z1 e aqui ficou alfa. E aí a gente já tem uma outra definição aqui, que é a renormalização da função de onda, com alfa normalizado vezes Z e dá o alfa dela. Então, o parâmetro de fixação do gauge se renormaliza pela função de onda do fóton. Ele não tem uma renormalização independente. Não tem um Z alfa, vamos dizer assim, é o ZR. Tá? Então, esse termo aqui, já demos cá por conta dele. Agora, nós ficamos com esse termo e esse termo. Então, a mesma coisa agora. Eu juntei esse com esse, produziu o psi-beta. Então, isso significa que esse termo desaparece. E aqui, vamos colocar tudo dentro. Agora, eu já sei que psi renormalizado, a renormalizado já está ligado com o psi-beta. Então, eu já tenho uma renormalização para a função de onda do fóton, do elétron, do campo de Dirac. Então, vamos fazer o seguinte, esse termo aqui, vamos juntar esses dois termos primeiro. Então, esses dois termos se juntam assim. 1 mais Km, M renormalizado. Psi, tá? Eu só estou fazendo primeiro juntando esses dois termos num só, para fazer a coisa por etapa. Então, juntei esses dois termos num só. Tá? Isso aqui é o contratermo que foi produzido pelo M. Tá bom, depois eu juntei. Menos M. Um era menos M e o outro era esse aqui. Então, na verdade, vamos botar assim, menos M. Eu tinha colocado menos M, menos K. Então, mais K consequentemente. Juntei aqueles dois termos nesse aqui, certo? Isso aqui. Bom, juntei os dois termos. Bom, então, agora, esse cara aqui eu sei escrever em função de BR. Psi-BR é Z, psi a menos meio, psi renormalizado, perdão, é Z psi a menos meio psi-BR. Então, vai aparecer o Z psi a menos meio aqui e um outro Z psi a menos meio. Vamos usar um Z psi a menos 1. E esse cara aqui fica dentro. E aí, agora sim, isso aqui eu vou chamar de um ZN. Então, esse cara, combinado com esse, me define um parâmetro. Então, o que vai acontecer para gerar? Quando eu junto todas essas informações, eu vou ter a seguinte constatação. Eu tenho Zn. Então, isso aqui vem do contratermo induzido pelo infinito ligado à massa. Aí vem o Z psi a menos 1, que está ligado à renormalização do campo, que vem do termo cinético. Tudo isso aqui, vezes o M renormalizado, é isso aqui que vai me dar a massa termo elétrica. Então, vocês estão vendo? Aí aqui, esse termo aqui, então virou menos MB, CB, errado? Então, vocês estão vendo que o meu lagrangiano,
quando eu começo a colocar tudo der nele, ele vai voltando para a forma clássica, com tudo ficando der. Mas lembre-se que está tudo embutido ali dentro. Dentro de tudo que é der, tem o que é renormalizado e que é contratermo. Então, o der esconde o renormalizado e o contratermo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, sobrou para nós só... Dá tempo de fazer aqui. Essa parte aqui que não estava no programa, renormalização do campo. Então, eu vou colocar uma coisinha mais na aula de hoje. Que aí deu tempo, a gente adianta a aula também, ficar mais no nível da discussão e das ideias. Essa é a parte mais conceitual. A renormalização do campo de Dirac, nós acabamos de fazer, claro. Então, ao renormalizar o campo de Dirac, nós renormalizamos também a massa do elétron. Só que a massa do elétron, ela envolve duas renormalizações. Ela envolve a renormalização que vem da função de ônus, ou o Z-psi, que é um contratermo, ele entra ali na carona do psi. E o Zm, o Zm é o contratermo da massa, mas o Z-psi é o contratermo que vem do tempo. Vocês estão percebendo? Então, isso, as grandezas, elas às vezes, os parâmetros, eles vão acumulando renormalizações. A renormalização deles próprios e a renormalização dos campos que estão ligados àquele parâmetro. Nesse caso, o parâmetro é só o de massa. Então, eu tenho só a renormalização da massa. Mas, quando eu fizer o último termo, que tem a carga do elétron, vamos ver o que vai sair dali. Mas eu já tenho o campo AR ali, já tenho o campo psi-R ali. Então, um ZA vai entrar ali e um Z-psi vai entrar ali. Então, quando eu for renormalizar a carga do elétron, eu já vou trazendo as informações das funções de ordem. Estão percebendo? Então, o cálculo com as grandezas renormalizadas vão induzindo os contratermos. Aí eu jogo os contratermos para cancelar os infinitos em cima das coisas renormalizadas. E aí começo a juntar e definir aquilo que eu quero. Esse é o procedimento. Mas na prática, na hora de calcular, esse verbo não serve para nada. Isso é só formal, para dizer que eu consegui esconder todos os infinitos. Na hora de calcular, você vai ter que fazer com tudo renormalizado e contratermo. Você faz o cálculo com a coisa renormalizada, ganha o infinito, o contratermo entra para cancelar o infinito, só uma grandeza infinita. Esse é o procedimento. Então, vamos discutir agora a terceira divergência da QED, que é a divergência associada à função do vértice. Então, basicamente, esse cara aqui é uma divergência, a divergência associada a um gráfico que tenha dois psis e um A, a contagem de potência dá para nós, né, 4 menos o número de linhas externas de fóton, menos 3 vezes o número de linhas externas do psi. Linhas externas do fóton, 1. Então, 4 menos 1, 3. Linhas externas do psi, 2. 3 menos 3, 0. Então, esse gráfico certamente é logaritmicamente divergente. Então, realmente trata-se de uma divergência que eu vou ter que executar. Então, não vou mais mexer nesse quadro aqui, porque eu vou precisar aproveitar ele. Então, eu posso fazer o seguinte, vou reduzir, vou tirar isso, eu vou trabalhar naquele quadro e vou acumulando os resultados. Então, vamos acumular os resultados aqui. Então, nós já vimos que ZA, A meio, A, Mi, é o A, Mi, aí já vimos que o Z psi, A meio, vezes o psi, a normalização do padrão de meio já passou também. E a renormalização da massa do elétron, vamos colocar aqui. Duas hipóteses aqui, tudo fica junto usando o mesmo ZA, então fica muito feio. E aqui vai entrar assim.
no cálculo e identificar quem é o KA. O que vai diferir da QED escalar para a QED exponencial vai ser o valor do KA, provavelmente o valor do K do Z psi, do ZA, o Z psi, aqueles coeficientes vai ter E2 sobre alguma coisa, os fatores numéricos, né, os π ao quadrado, aquelas coisas que saem do loop, né? Então, vocês vão fazer fazendo esses cálculos aí no caso da QED escalar. Provavelmente no livro do Greiner deve ter a QED escalar, não tem muito contato com o livro do Ramon, mas no livro do Pierre Ramon, ele tem naquele Pierre Ramon, não no Ryder, o Ryder nunca faz a QED escalar, mas o Pierre Ramon tem algumas coisas da QED escalar que ele faz. Vamos lá. Então, o que nós temos que fazer agora é calcular esse gráfico uma linha externa. A gente está calculando a correção a esse décimo. Então, esse gráfico aqui, correção a esse décimo, pode ser esse gráfico. Esse gráfico aqui é muito importante na QED, muito importante para a discussão do fator da razão giromagnética, do fator G menos 2. Tem uma física atual, tem cálculos em aberto hoje. Hoje está se tentando apurar o momento magnético anômalo do MU. Então, esse gráfico aqui, ele está ligado ao que nós chamamos de momento magnético anômalo. Por que esse gráfico aqui, fisicamente, tem uma interpretação de momento magnético anômalo? Nós vamos ver na próxima aula, porque você trabalhou um pouco aquelas chamadas de decomposição de Gordon, elas vão ser importantes para isso. E, na aula que vem, eu vou fazer um histórico com vocês, eu vou fazer um estado da arte de como anda a situação da razão G-2 sobre 2, tanto para o elétron quanto para o muon. Para o tal você tem muito pouco. Então, a razão giromagnética do elétron, nós já sabemos, né, o valor teórico calculado pela QED e o valor experimental calculado o valor teórico calculado pela QED, é esse aqui, e o valor experimental calculado pela QED é tudo igual, mudando aqui. Então, a diferença entre teoria e experimento, no caso da QED, começa a acontecer aqui na 10ª casa decimal. Então, a gente vai ter uma diferença de praticamente 2 partes em 1 bilhão. Aqui já é na 10ª bilionésima, né? Aqui já é 9 casas decimais, então, no 10º de trilionésimo já vai acontecer a diferença. Então, bate muito. Esse é o resultado que sai desse gráfico, fazendo o elétron. Se nós colocarmos o muon, o acordo já é um pouco menor. E o muon parece que ele é mais sensível a uma física além do modelo padrão. Então, por exemplo, se aqui, no caso da QED, nós já discutimos isso lá no início do curso, quando eu estava fazendo com vocês a QED ainda não descolada do setor eletrofrágil. Então, por exemplo, no caso da QED, se isso aqui é fóton, se isso aqui é elétron, o elétron, na QED, o elétron só se acopla com o elétron com fóton. Mas se isso aqui, eu estou no nível de energia mais alto, o elétron se acopla com, por exemplo, se acopla com o neutrino. Aqui não, o neutrino aqui não vai poder se acoplar, aqui é fóton, né? Então o neutrino não se acopla com fóton, poderia ter elétron, eu poderia, não elétron com neutrino, eu poderia ter elétron trocando Z0 ou trocando Higgs. Então, esse gráfico aqui na QED, ele só troca fóton. Mas, se eu estiver pensando, se eu estiver trabalhando num regime suficientemente alto de energia, eu começar a excitar o setor eletrofrágil, o elétron se acopla com o elétron, não só trocando fótons. Isso é só aerodinâmica. Na eletrofrágil, o elétron se acopla com o elétron trocando fótons, trocando os zeros ou trocando Higgs. Então, aqui vai poder circular o Higgs, aqui vai poder circular um Z0, ou aqui vai poder circular um fóton. Então, aqui eu começo a ter contribuições do G-2 vindo do setor frágil. Claro que o dominante é a QED. A QED já dá um setor dominante muito forte. Mas, por exemplo, inclusive partir com objetos de crescimento. Então, eu posso, daqui a pouco, começar a ter a troca aqui, por exemplo, de neutralinos. Então, hoje em dia, esse parâmetro, essa grandeza G-2, tanto para o elétron quanto para o muon, são considerados testes de alta precisão
para a gente poder ver se a gente tem informação sobre alguma física, por exemplo, além do modelo padrão, além da tipo supersimétrico. Então, tem saído resultados mais recentes sobre a troca de objetos supersimétricos aqui e quanto isso corrige no momento magnético anômalo do mulo. Porque as medidas experimentais, à medida que elas forem mais e mais precisas, nós vamos começar a ver se a relação entre teoria e experimento vai ficando cada vez. A Q dele dá um valor. A Q dele dá um valor fixo. Aí, se a gente começa agora a refinar, e tem uma diferença entre o resultado teórico e experimental. Se a introdução dessa física nova, em cima dos efeitos da QED, começar a aproximar o valor teórico e o valor experimental, isso significa que a gente vai estar tirando informação dessa física nova através desse processo. Então, nós vamos trabalhar um pouco esse processo na aula também. Esse processo tem uma longa história e tem uma rica atualidade. Então, na próxima aula, vou trabalhar um pouco com você, conversar um pouco, passar para vocês um histórico e a presente situação dessa discussão. Porque aquele francês que teve aqui, o Samuel Fouillot, deu aquele seminário sobre cálculos de integrais, ondas transformadas de Melo e tudo isso, ele é bem especialista nisso. Uma parte do doutorado dele fez com o Eduardo de Rafael, o professor Eduardo de Rafael, já é aposentado, um espanhol que trabalhou na França a vida inteira, e ele fez um nome, né, desde a década de 60, desde a década de 70, quando eu fazia o doutorado, ele deu um mini curso da Trieste, ele já tinha um nome bem consagrado em cima dessa discussão de trabalhar o gênio dos dois do elétrico, ele fazia cálculos de alta precisão do gênio dos dois já para o elétrico. Desenvolveu muitos métodos para tirar informações analíticas, resultados analíticos sobre isso, que o gráfico automático não é um gráfico, é um gráfico de um loop, mas com 3 integrais. Vamos escrever então um gráfico de Feynman correspondente a esse processo e vou dar para vocês a parte divergente. Isso é fácil. Tirar a parte divergente é sempre fácil. A questão depois é tirar a parte finita que vai dar os processos físicos. Então vamos ver, esse gráfico vou colocar assim, eu tenho, vamos dizer assim, um momento P aqui, vamos dizer que essa integral de loop aqui me dá um momento kappa, em foto. Então aqui eu vou ter kappa mais P. Vamos dizer que aqui sai o momento PT, vamos dizer que aqui sai o momento foto, vamos chamar o momento aqui. Então aqui vai chegando K mais P, aqui sai aqui. Então, aqui nós vamos ter K mais P menos T. Né? Porque somando isso com isso, me dá isso aqui. Então, sai aqui, K mais P menos T. Mais P menos T, então sai isso aqui. E aí aqui, esse entra aqui, K, daqui sai aqui, K. Então, eu posso colocar aqui, está saindo então esse P menos T que sai, com esse K que sai, se soma e dá K mais T menos T. Então a gente faz opa, tudo bem? Oi André, tudo bem? Oi. Então todos os momentos são conservados, certo? Então aqui chegou K mais T menos T, que vai somar, tem que ser a soma desse, então esse aqui. Então, uns momentinhos aqui. Então agora é escrever esse gráfico de cálculo. Então aqui, por exemplo, aqui é uma linha fermiônica. Então aqui é como se eu tivesse aqui uma linha, um alfa. E aqui é uma linha fermiônica. Então tem um parâmetro, um índice espinorial alfa, um índice espinorial beta. Aqui é um fóton, um índice espinorial mínimo. Então aqui é alfa. Vamos dizer que aqui seja gama, aqui seja delta, aqui seja epsilon, aqui seja zeta. Aqui tem aqui vamos dizer que seja, aqui vamos dizer que seja índice plano e aqui índice rho. São os índices do fóton. Então, cada propagador de fóton carrega 2 índices de espaços temporais, cada linha de fóton e cada vértice de fóton, cada linha de fóton carrega um índice. Então, como que as regras fazem cada vértice? Menos IE, menos IE, menos IE. Então, vai produzir um menos IE terceiro. Aqui é um vértice, então é um propagador de fóton. Então eu já vou colocar o menos I do propagador do fóton aqui fora. Eu vou colocar o menos I que vem do menos I sobre K2. Então já temos o fator menos I
no propagador do fóton aqui. Então, eu tenho menos IE desse vértice, menos IE desse vértice, menos IE desse vértice, menos I do propagador do fóton. Vamos agora começar. Tem uma integral de loop. Então, tem o momento interno K. Aqui é um momento P externo, Q externo, P menos Q externo, certo? Então, isso aqui é o chamado momento transfer. O elétron tem um P, sai o P menos Q e sai um fóton do momento Q. Então, o Q, o fóton está levando a diferença de momento, o momento que a gente chama de momento transferido. Então, vamos colocar aqui a integral D4K. Eu não estou regularizando, eu estou só escrevendo o gráfico de Feynman no meu espaço-tempo quadridimensional. Então, D4K sobre 2π4. E aí vamos começar. Aqui, então, eu tenho uma matriz, já botei o menos I, então eu tenho a matriz gama lambda, vou colocar aqui gama lambda, aí a matriz vai acoplar o índice gama alfa. Gama alfa. Essa aqui é a matriz. Aí aqui vem o propagador do elétron, do campo de direito. Então vamos ter K mais P slash mais M. Então vamos ter K slash mais P slash mais M. Qual é o índice? Delta gama. Sobre K mais P ao quadrado menos M2. Então já tomamos conta desse propagador aqui. Esse propagador aqui encontra esse vértice. Esse vértice aqui é com a matriz gama mi. Pelas regras de Feynman, matriz gama mi vai carregar y, índice epsilon delta. Então agora isso aqui vezes esse propagador aqui. Vai ficar agora um propagador maiorzinho, né? K mais P menos Q slash, K slash mais P slash menos P slash mais M sobre K mais P menos Q ao quadrado menos M2. O propagador agora zeta é mais zeta epsilon. São os índices de Dirac. Agora, esse propagador aqui é um gama rho. O campo vetorial que está aqui é uma rho. Então aqui eu tenho o índice gama rho. Gama rho, índice beta zeta. Beta zeta. E aqui o propagador do fóton, que é 1 sobre K2, eu já tirei o I. Então, 1 sobre K2 e um eta lambda. Então, vamos ver, esse gráfico ele tem que explicitar os seguintes índices. Tem que ter índice externo alfa, tem que ser índice externo beta, que são os índices das linhas fermiônicas, e o índice mi. Então, eu tenho que ter mi, alfa e beta líquidos. Então, vamos ter, mi está aqui, alfa está aqui e beta está aqui. Todos os outros índices têm que ser contraídos. Delta está contraído com delta, gama com gama, epsilon com epsilon, zeta com zeta, lambda com rho. Então não sobra no índice livre a não ser o alfa, o beta e o rho, certo? Então eu já vou fazer a contração do eta, lambda, rho com as duas matrizes gama. Esse propagador do fóton está acoplando esses dois vértices. Então a matriz gama, lambda que está aqui, vai estar contraída com a matriz gama rho. A contração de lambda com rho vem por causa do propagador do fóton, que conecta lambda com rho. Então, esse eta, lambda rho, que está no propagador do fóton, ele desaparece e ele acopla aquele lambda com esse rho que vira lambda. E aí a gente vai fazer um procedimento igual do caso anterior. Vai formar, por exemplo, eu começo com esse cara aqui, ó, beta zeta, zeta epsilon, epsilon delta, delta gama, gama alfa. É só fazer o produto matricial que está aqui. Juntar as matrizes todas. Então isso aqui no final do dia vai dar uma matriz que tem essa estrutura aqui, ó. Gama lambda. Aí vamos ter essa matriz aqui, opa, gama lambda,
essa matriz aqui é kappa mais P menos Q mais N, beta zeta, zeta epsilon, epsilon delta, vai aparecer aqui o gama mi, delta gama, então aqui vai aparecer o kappa dash, mais o 3 dash, mais delta gama, gama alfa, gama lambda. Então no final de tudo, esse objeto aqui, ele tem elemento beta alfa. Então sobra realmente uma estrutura tensorial que tem índices espinoriais beta alfa e índice espaço-tempo U, porque aqui tem gama, sei lá, gama rho, kappa rho, gama rho, Q rho, gama rho, Q rho. Então isso está tudo quanto é índice livre, então no final de tudo é só o mi, esse índice livre, e esse par de índices. Então eu estou colocando isso aqui naquela integral. Aí fazer, ó, tem gama com gama, só que agora eu vou ter contração, ó, eu vou ter uma estrutura que vai ser desse tipo, então, gama lambda aqui, aqui vem uma matriz gama, que pode, sei lá, ser um gama rho, aqui um gama mi, aqui um gama sigma, e aqui um gama lambda. Então eu tenho uma estrutura agora com 5 matrizes gama. Então é só fazer aquela historinha, joga, troca esse com esse, aí ganha aquela de 3, aí vai usar o caso anterior que eu fiz, vai ganhar uma de 3. Vou trocar esse com esse, eu vou produzir aqui um 2 beta lambda sigma e vou produzir aqui, vou trazer esse gama lambda para cá. Aí esse gama lambda vai ficar aqui, eu vou trocar ele aqui. Então eu vou reduzir essa expressão àquela expressão que eu dei anteriormente, com gama contraído com gama no meio e 2 gamas contraídos. Então essa expressão aqui, recursivamente, vai me levar aquelas duas expressões que eu coloquei para vocês anteriormente. Por quê? Porque aqui vão aparecer produtos, contrações que vão dar D, e D é 4 menos epsilon. Então a gente tem que ter cuidado que vai sair epsilon no numerador aqui. Então essa expressão eu não estou trabalhando para vocês, tá? Mas vocês podem... Está no livro? Vocês vão encontrar esse exemplo aí discutido. Então, mas vocês vão ver que esse aqui tem que ser trabalhado. Aí trabalhando tudo isso, nós vamos ganhar uma integral com 3 propagadores. E aí, não vamos mais poder usar aquela expressão de U sobre AB. Vamos ter que usar uma expressão com 2 parâmetros de Feynman, A, B, C. Então, nós vamos ter uma integral entre 0 e 1 de dx e uma integral entre 0 e x de dy. Então, essas regras também eu dei na aula transanterior, que eram as parametrizações de Feynman com mais de 2 propagadores. Então, isso tudo vocês podem ver que também está no livro. No livro que faz isso aí, em detalhe, certamente o Greiner, mas o Ryder também trabalha razoavelmente bem isso aqui, mas ele não trabalha depois a questão do gênero dos dois. Então, para efeito de calcular a parte divergente, o Ryder está bom. Então, calculando esse gráfico aqui, a parte divergente, eu trouxe para vocês a parte divergente desse gráfico, dá para nós simplesmente isso aqui. Que a gente já está terminando essa parte mais chata, já dá para na aula que vem, assim, trabalhar mais os aspectos assim, de aplicações, cálculos de precisão, falar mais da parte numérica. Então, isso aqui, estão fazendo esse gráfico, pegar exercício de casa mesmo, que não precisa nem dizer, vocês vão calcular, isso aqui vai dar para nós, esse gráfico aqui, ele vai dar para nós a seguinte estrutura, E2 sobre 8 π ao quadrado epsilon, gama mi, mais uma parte finita. Então, toda divergência, claro, está aqui, gama mi, beta alfa. Vai dar essa estrutura para nós. Então, o que isso está fazendo? Isso aqui, esse termo aqui, tá, claro, tem psi barrado, psi ali, nas linhas externas. É exatamente uma correção a isso aqui. A estrutura, ó, psi barrado beta, gama mi beta alfa, psi alfa, ami. Então, o ami contrai com esse gama mi. Então, esse gráfico aqui, ele está introduzindo esse infinito. Então, eu vou ter que jogar um contratermo. Então, isso aqui me induz esse contratermo. Menos E2 sobre 8 π ao quadrado epsilon, psi barrado
gama mi, psi, ami. Vou jogar o contratermo que mata exatamente o integral. O contratermo é esse. Então, jogar esse contratermo, que tem um psi barrado, um psi na lista, uma mi, exatamente eu estou fazendo essa estrutura. Então, eu vou estar jogando um termo aqui que vai ser menos Z. Vamos chamar isso aqui de Z vértice. V de vértice. Esse contratermo. Ele vem do vértice. Isso aqui é a correção ao vértice eletromagnético. Z vértice. E aqui nós temos esse E ao quadrado. Então a gente pode pensar que ele está fazendo o seguinte para nós. Eu posso fazer, eu posso jogar isso aqui como que eu faço isso? Então eu poderia pensar que ele está fazendo isso. Eu boto esse E aqui e multiplico por esse E aqui. Na verdade é isso que eu estou fazendo. Né? Então eu estou jogando, eu estou só fatorando um E para poder botar aqui. Ele vai gerar isso aqui para nós. Um ZE renormalizado. Então vai gerar essa mesma estrutura. Psi renormalizado. Gama mi. Psi renormalizado. Tá? Renormalizado. Claro, esse ZV aqui, perdão, ZV é KV, perdão. Quando eu jogo o contratermo, é K. Isso aqui é o KV. Então, como eu fatorei esse E aqui do lado de fora, então, foi isso que eu fiz. Aqui era uma 2. Então eu boto E vezes esse K, então é isso. O contratermo tem só esse termo. Ele já vai, eu estou fatorando esse E. Porque isso aqui deu, no fundo eu estou fazendo o cálculo com os parâmetros, a gente já sabe, é normalizado. No fundo é isso que eu tenho, é R ao quadrado. Então, eu só fatorei o R para esse contratermo ficar exatamente dessa forma. Então eu posso jogar, explicitar esse R e deixar esse K. Então, isso é o contratermo do vértice. Então agora, eu tenho, deixa eu apagar isso aqui. Aliás, perdão, aqui é um E3, né? Estou fazendo besteira aqui. Perdão, porque aqui eu tenho IE, tem um E3. Então, perdão, só uma coisinha. Então, eu faço isso, é 2 vezes E, perdão, tá? Porque já sai E3. Então, eu fatorizo um E aqui e deixo um E2. Então, o meu KV, ele carrega um E2. O gráfico é E3, ele tem 3 vértices, então dá um E3. Aí eu fatoro um E. Então, a correção contratermo é isso. Então, eu estou fazendo isso. Esse KV é aquele valor ali, menos E2 sobre 8 de 2 epsilon. Tá? Então, está aqui. Então, eu agora tenho esse termo para manipular com esse termo. O que nós vamos fazer? Vamos juntar os dois. Vocês viram que reproduzir essa aula de hoje toma pelo menos uns 3 dias. Ler todas essas integrais. Tem que seguir. Primeira etapa não dá para fazer de olho fechado, vai seguindo o livro, né? Então fazer o passo a passo para resolver as integrais. Né? O resto é fácil, é só organizar os termos, mas a questão é ver como é que parametriza, os truques que tem uns truquezinhos aí no meio. Né? Simples, né? Mas são truques de cálculo. Então agora juntando esses dois termos, nós vamos ter menos 1 mais KV. Aí vamos ter ER, psi, normalizado, barrado, gama mi, psi, normalizado, A, normalizado. Essa é a estrutura que eu produzi com esse contratermo. Então eu induzi um terceiro contratermo, que foi o contratermo associado ao vértice. Nós tivemos o contratermo da polarização do vácuo, que é a função de onda do fóton. Tivemos, aliás, 4 contratermos. O segundo contratermo foi o da função de onda do campo de Dirac. O terceiro contratermo da massa do elétron. E o quarto contratermo do vértice, da interação eletromagnética. Então, nós temos cada contratermo gera uma constante de renormalização. Então, ZA, polarização do vácuo, Zpsi, energia cinética, parte cinética do campo de Dirac, Zm, a renormalização, o contratermo induzido no termo de massa de Dirac, e agora nós temos um KV associado ao vértice eletromagnético. Esse KV aqui eu vou chamar de CV.
ZV é 1 mais K para V. Aqui vai sair um ZA a menos meio, a B. Aqui, ó. ZA menos meio. Aqui vai sair um Z psi a menos meio e aqui vai sair outro Z psi a menos meio. Então, daqui vai sair um Z psi a menos 1, psi greve, psi greve. Então, agora eu vou coletar ó, esse ZV. Então, a gente coleta ZV, Z psi a menos 1, ZA menos meio, com o R. Então, a renormalização, a última renormalização que me faltou foi da carga do elétron, a constante de acoplamento. Então, eu vou ter ZV, Z psi a menos 1, ZA a menos meio, é renormalizado. Isso aqui não dá o eterno. Então, esse termo aqui se incorporou a esse, me gerou isso aqui. E com as substituições que nós fizemos, então, nós podemos abandonar esse termo aqui, então, esquecemos esse termo e esse termo aqui. E no final de tudo, esses dois termos, então, eles se juntaram para dar isso aqui para nós. Menos psi dera. Psi dera. Então, vamos dizer assim, a essência da renormalização está aí. Nós, partindo do lagrangiano renormalizado, jogando os contratermos, nós conseguimos produzir um lagrangiano Baire, que é exatamente o lagrangiano clássico. A mesma estrutura do lagrangiano clássico, onde cada campo virou campo Baire e cada parâmetro virou parâmetro Baire, inclusive o parâmetro de gauge. Nós temos aí 3 parâmetros, o alfa, o m e o e. Claro, o parâmetro de gauge não é um parâmetro físico, é um parâmetro arbitrário que eu posso escolher, mas eu tenho a massa do elétron e a carga do elétron. Então, esse lagrangiano agora é o que a gente chama de lagrangiano Baire, depois que eu fiz as renormalizações. Então, as renormalizações estão aqui. Então, se eu agora parto do lagrangiano Baire, eu vou com o lagrangiano Baire. Então, na verdade, a essência é essa. O lagrangiano Baire, ele dá para nós o lagrangiano renormalizado mais o lagrangiano dos contratermos. Essa é a essência. E aí, eu faço os cálculos com o lagrangiano renormalizado, ganho os infinitos, mas ao mesmo tempo os infinitos já têm os seus correspondentes contratermos aqui. Então, os infinitos que vão sair daqui são automaticamente cancelados aqui. Então, esse cálculo, depois que eu coloco, implemento o lagrangiano Baire, eu abro ele no lagrangiano renormalizado com os contratermos. E é aqui que eu vou fazer os cálculos